Oiê, eu vou contar pra vocês como é que foi a minha preparação para ter parto normal. Para vocês entenderem por que eu me preparei tanto, eu vou contar um pouquinho sobre minha família. Minha família não teve sucesso em partos normais. É, Antes de mim, nenhuma das mulheres conseguiu ter parto normal. Tudo começou por conta do trauma da minha mãe. Minha mãe foi a primeira a ter filhos. Ela teve um trauma muito grande no parto da minha irmã mais velha, porque ela não conseguiu ter parto normal e ela ficou muitos dias em sofrimento. Ela teve negligência médica, foi muito ruim, foi completamente traumático para ela. E aí, por conta disso, as mulheres da minha família começaram a ter muito medo. Então, a maioria delas, a maioria não, acho que só minha irmã mais nova que tentou ter parto normal e que sofreu também negligência médica. Nossa, foi horrível o parto dela. E no final das contas, ela teve que sair de um hospital para outro para ter parto cesáreo. E ela teve várias consequências, teve infecção hospitalar, meu sobrinho passou do tempo de nascer, graças a Deus não teve nenhuma sequela, mas enfim. Todas elas tiveram algum problema. E tiveram as que simplesmente não quiseram. Tipo, minha irmã mais velha não quis nem tentar. Minha tia também não quis tentar. Ela chegou a entrar em trabalho de parto, mas foi fazer cesárea. Minha tia também. Então, assim, é, elas traumatizaram muito. E eu cresci escutando que parto normal era muito ruim, que parto normal era horrível, que todas essas coisas assim. E quando eu engravidei, eu já tava com 35 anos e eu decidi que eu não queria ter parto cesáreo. Eu tenho muito medo de cirurgia, todas essas coisas. Eu tenho um péssimo pós-operatório das duas cirurgias que eu já fiz. Eu tive um pós-operatório ruim. Eu não tenho uma boa cicatrização. Então, assim, e como eu não teria rede de apoio aqui nos Estados Unidos, eu falei, se eu tiver uma cesárea eu tô lascada, porque eu vou ter uma criança pequena que vai depender 100% de mim e ainda vou ter que lidar com uma cicatriz de uma cirurgia, que é uma cirurgia grande, né? Que a cesárea é uma cirurgia enorme. Fora todos os riscos que corre, eu tenho pressão baixa, todas essas coisas. Então, pra mim, não seria a primeira opção. Então eu pensei, o que eu vou fazer? E nesse meio tempo, porque como eu engravidei no Brasil e vim para os Estados Unidos, eu tive que pensar em coisas para poder fazer que eu pudesse fazer sozinho. Então eu fui na médica e aí eu perguntei para ela se eu poderia continuar fazendo as minhas atividades físicas que eu já fazia, porque eu ia para academia todos os dias e praticava yoga. Então ela disse que eu poderia continuar no mesmo ritmo, só que pegando pesos mais leves, algumas posições, né? Eu não poderia colocar a barriga para baixo, não poderia colocar as pernas para cima, né? Em algumas posições da yoga. E aí, assim, eu continuei. Então eu fui fazendo todos os exercícios, continuei, né? Na medida do possível, porque meu primeiro trimestre eu enjoei muito. E aí, mas eu continuei seguindo assim, né? A mesma rotina. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como a gente ficou no tempo de transição e a gente ficou em hotel, eu não tinha uma academia disponível, essas coisas todas assim. Eu tinha alguns equipamentos, tinha esteira. Então, o que eu fazia? Eu fazia esteira e eu comprei uma bola, essas bolas de yoga. E eu comecei a fazer os exercícios pra parte do quadril, essas coisas todas assim, né? Pra parte pélvica. E fui fazendo isso em toda a gravidez. Toda a gravidez. Tanto que quando eu precisava ficar sentada, que eu fiz alguns cursos, né, pra me preparar pra gestação, pra todas essas coisas assim. E aí eu sentava na bola e ficava fazendo os exercícios na bola. Deixa eu ver aqui, porque eu colei que eu não tenho memória. Isso. Aí eu comecei também a fazer caminhadas. Aqui tava inverno, mas mesmo assim dava pra continuar fazendo caminhadas. Então, na maioria dos dias que eu podia fazer caminhada, eu fiz caminhada. Então, a minha gravidez inteira eu fui fazendo isso. A só yoga que não, que aí eu parei a yoga com 6 meses mais ou menos, porque já tava muito incômodo. A barriga tava começando a pesar bastante. E aí eu fui e parei.
Mas eu fazia alguns exercícios de alongamento, né, pra parte inferior, mas não fazia a prática mesmo. E aí começou o verão, comecei a nadar, que também me aliviava bastante assim o peso da barriga, porque a barriga me incomodava. E eu comecei com 32 semanas a fazer a massagem perineal. E se eu conseguir achar o vídeo da fisioterapeuta, eu vou deixar aí embaixo na descrição, porque assim, eu acho que pra mim foi um divisor de águas. Que nada mais é do que uma massagem que você vai fazendo pra relaxar a parte perineal, né? Pra quando o bebê for nascer, não diminuir o risco de laceração, diminuir a dor, todas essas coisas assim. Tem tudo explicado. Eu não sou fisioterapeuta, não vou poder explicar. Mas aí eu mostrei o vídeo pro meu marido, ele aprendeu a fazer e a gente começou a fazer. Eu sei que o certo é começar com 34 semanas, mas eu comecei com 32 porque no trabalho dele ele viaja bastante, então assim, não poderia fazer com a frequência certa. E no começo é muito incômodo, chega a ser dolorido, mas foi assim, foi de verdade um divisor de águas, porque no meu expulsivo eu não tive nenhuma laceração, eu tive laceração zero, nem nada, eu não tive absolutamente nada. Então assim, foi a melhor coisa do mundo, porque eu saí do meu parto e era como se nada tivesse acontecido, assim. Então foi maravilhoso. E a minha recuperação do parto também foi muito boa, porque eu não tenho nenhum escape de xixi, eu já sinto toda a minha força pélvica de volta. Então, assim, eu acho que se fosse pra falar 3 coisas que você precisa fazer para ter um parto bom, continuar fazendo atividade física, principalmente a musculação me ajudava muito, porque a minha parte, né, do abdômen eu tenho bastante força, então na hora do expulsivo você sabe exatamente a força que você tem que fazer, você sabe colocar a força, então ali agiliza muito o processo, que é maravilhoso, porque você não sente dor. Eu continuaria caminhando, porque nossa, a caminhada faz muita diferença, faz tipo muita diferença mesmo, e eu faria a massagem perineal, porque a massagem perineal eu acho que me ajudou muito a não ter laceração, e na recuperação do parto natural foi maravilhoso. Fora tudo isso, o que eu fiz também? Eu continuei tendo uma alimentação saudável. Só num mês que a gente chegou aqui para os Estados Unidos, que como a gente estava no hotel, eu acabei não comendo tão bem assim, aí eu dei uma engordadinha. Porque acaba. E assim, você come besteira, você come fora, você tem muito sódio, aí você acaba retendo líquido. E cara, reter líquido na gravidez é uma porcaria, porque você já tá pesada, você já tá incomodada, você já não consegue dormir direito. E porque a partir do 5º mês, eu já não comecei a dormir direito, porque a Catarina mexia muito. Então, assim, foi muito ruim. Mas depois logo eu voltei, assim, então já me ajudou bastante. Então, a alimentação pra mim também, eu acho que é um pilar muito importante, porque você se sente melhor. E você se sentindo melhor, você tem mais disposição para poder fazer as coisas. Então tipo, você ganha, assim. Fora que eu acho que engordar bastante te deixa mais cansado, assim. Mas é isso. Eu acho que se fosse para dar 3 dicas, seriam essas. Atividade física, que ajude, né, o fortalecimento do abdômen, caminhada e a massagem perineal. Eu vou achar esse vídeo pra poder botar pra vocês, porque, cara, grávidas, façam. Façam mesmo, porque no começo você vai se sentir incomodada, mas olha, é a relação custo-benefício, vai, tipo, valer muito a pena. E é hoje que eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês quiserem saber mais de alguma coisa, tiver alguma dúvida, ou então me contar também se vocês tiverem outras dicas, porque aí outras grávidas podem saber também, sabe? E é importante, cara, nesse momento da gravidez, é tão importante a gente conversar, sabe? Porque eu me senti muitas vezes muito sozinha, porque as pessoas não contam muitas coisas assim, sabe? Eu passei por muitas coisas na gravidez que, por mais que as minhas amigas grávidas me contassem algumas coisas, mas não me contavam tudo. Então, houveram momentos que eu tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo com o meu corpo mesmo, estudando todas essas coisas assim. Se vocês quiserem também, eu posso gravar um vídeo contando sobre as coisas que aconteceram no meu corpo que eu não escutei das outras grávidas.
me deixa saber se vocês querem que eu conte, que aí eu venho no outro vídeo contar pra vocês, tá bom? E é isso, muito obrigada, um beijo pra vocês!